Bíblia comigo no livro de Abacuque, profeta Abacuque, no capítulo 1. Livro de Abacuque, capítulo 1. Glória a Deus. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Sentença revelada Amém. Glória a Deus. Vamos esperar um pouquinho. Todo mundo achou? Quem achou, diga assim, amém. Amém. Quem não achou, diga, espera um pouco. Amém. Glória a Deus. Abacuque, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Sentença, obrigado. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Pai querido, aqui é a tua palavra, sobre ela vamos ministrar nessa manhã. Com muita gratidão pelo que o Senhor já tem falado comigo, eu quero compartilhar com os meus queridos irmãos e com todas as pessoas que nos assistem nesta hora. Eu quero profetizar em nome de Jesus para que a tua glória seja manifestada, o teu nome seja exaltado e glorificado, que tu me concedas graça, sabedoria, discernimento e unção, para que eu possa ser um mensageiro fiel da palavra, da mensagem que o Senhor tem preparado para todos nós nesta hora. Repreendemos em nome de Jesus todo e qualquer intento do adversário contra a tua obra que já começou. Repreendemos todo espírito de enfermidade, desânimo, cansaço, sono, qualquer coisa, preocupações, qualquer coisa que possa atrapalhar os teus filhos de receberem essa mensagem na sua totalidade. Que a glória do Senhor seja manifestada. E a ti, Espírito Santo, nós apenas dizemos o seguinte: fica muito à vontade para fazer o que o Senhor tem preparado para essa manhã, porque aqui é a tua casa. Receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu acho que eu tinha mais ou menos assim uns 14, 15 anos de idade, quando eu fui até o barbeiro para cortar cabelo. Aí quando eu cheguei lá, o moço começou a fazer umas coisas que, na minha opinião, estava assim, um pouco esquisito no meu cabelo. Eu falei, engraçado, né? O senhor está indo por esse caminho, o que o senhor está fazendo aí? Eu acho que interrompi o trabalho dele e comecei a dar um palpite errado. Quantos de vocês já deram palpite errado em alguma ocasião? Palpite errado. Você não foi chamado para dar uma opinião e você resolveu abrir sua boca e dar um palpite errado, né? Aconteceu comigo naquele dia. E aí o barbeiro não gostou nada do que eu tinha falado, sabe, irmã Rosa? Não gostou, falou assim, não, você está querendo, está atrapalhando meu trabalho. Eu falei, não, mas eu, olha, fica quieto, fica quieto. Aí eu fiquei quieto, irmão, fiquei quieto. E deixei que ele continuasse fazendo o trabalho. Depois de um tempo, né, ele finalizou o seu trabalho. E como ficou o trabalho? Excelente, muito bom, né? Do jeito que eu queria. E eu vendo o barbeiro trabalhando e achando que ele não estava indo pela direção certa, eu acabei dando alguns palpites errados. Ainda bem que ele não me ouviu, né? Ainda bem que ele me repreendeu e falou, deixa eu trabalhar, no final você dá a sua opinião. Existem situações na nossa vida quando nós tentamos, né, interferir no trabalho de alguém que está fazendo algo e o faz com perfeição. É o que aconteceu comigo com aquele barbeiro. Daí a gente tenta apresentar a nossa opinião, as nossas impressões e a gente acaba se dando muito mal. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é: não se queixe de Deus.
Repita comigo. Não se queixe de Deus. De novo. Não se queixe de Deus. Você já parou para pensar? Quantas vezes você se queixou de Deus no decorrer da sua vida? Já parou para pensar? Quantas vezes, você já reclamou? Quantas vezes você já murmurou? E até se atreve a dizer que Deus não sabia o que Ele estava fazendo? Quantas vezes você resolveu comparar algo que Deus havia feito, em outras palavras, dizendo que Deus não soube trabalhar da maneira adequada? Ou então Deus não estava fazendo do nosso jeito. O jeito que a gente queria que Ele fizesse era do nosso jeito, não do jeito dele. É o que eu queria naquele dia com o barbeiro, que ele fizesse do jeito que eu achava que era certo. Mas quem disse que Deus tem que fazer do nosso jeito? Quem disse, Sandra, que o nosso jeito é o jeito certo, seria? Não é, Às vezes a gente pensa que do jeito que nós estamos pensando em fazer é a forma correta, mas estamos redondamente enganados. Se Deus é aquele que controla, se Deus é aquele que domina tudo e dá ordens para todo o universo, quem somos nós para nos queixarmos com Ele, Rebeca? Quem somos nós? E aconteceu com Abacuque. Abacuque, ele fez uma queixa a Deus. Ele fez uma reclamação. Vamos ler de novo, é revista atualizada, Rafael, versículo 2, 3 e 4. Vamos ler novamente o que ele falou. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Que atrevimento do Abacuque, Mas nós também somos atrevidos, não é isso? Quantas vezes nós também já viramos para Deus, Deus, até quando eu vou ter que ficar esperando? Até quando eu vou ficar orando, o Senhor não me atende? Até quando, Senhor? Ele disse, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ele foi muito ousado, que ele disse que Deus não estava nem escutando. A Bíblia diz que Deus conhece a palavra quando ela ainda nem chegou à nossa língua. E Abacuque disse e ousou perguntar a Deus e reclamar com ele até quando ele não iria escutar. Ele iria clamar e não escutar. Se Deus já conhecia o que estava lá no coração de Abacuque. Ele disse, por que me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscitam. Aí ele continua falando, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Nunca acontece a justiça, porque o perverso serve ao justo, a justiça é torcida. Quantas vezes nós já falamos isso? Deus precisa fazer justiça. Será que é possível que Deus não está vendo isso está acontecendo? Será que Deus não está percebendo isso que nós estamos, que eu estou sendo submetido? Será que Ele não está vendo aquela família, como que ela está sofrendo? Será que Deus não consegue ver? Será que Deus está cego? Porque, ó Deus, até quando o Senhor não vai escutar? Até quando eu vou orar, vou clamar? Até quando essa família vai orar, vai clamar? E o Senhor não escuta? Que ousadia, jovem! Que ousadia é essa? Se você tinha, ou algum dia falou assim, até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Pede perdão a Deus. Porque Deus escuta, Deus conhece, Deus sabe exatamente o que nós precisamos. O comentário bíblico diz assim, Abacuque não entendia porque Deus parecia não fazer nada com a maldade da sociedade. Ele estava vendo a maldade da sociedade. E ele achava que Deus não queria fazer nada, ele não conseguia entender, porque parecia que Deus não queria fazer nada com a maldade. Mas logo ele se deu conta que, unicamente a fé em Deus, daria resposta às suas perguntas. Queridos, nem sempre nós vamos entender, nem sempre nós vamos compreender por que Deus ainda não agiu. Nem sempre nós vamos entender, Paulo, por que a gente ora tanto, a gente jejua tanto, a gente paga um preço, a gente santifica a nossa vida, e aí, Isadora, não acontece. Sabe, Cristo? Não acontece, Deus não faz, mas por quê? Até quando? Olha, muito se fala na paciência de Jó, não é isso? Quando a pessoa fala assim,
para ter condição de conviver com fulano de tal, tem que ter a paciência de Jó, não é isso? Por que as pessoas falam isso, irmão Marcos? Porque Jó foi um homem muito paciente, né? Então dá a impressão, irmã Rosa, que Jó foi um cara, uma pessoa, irmão, assim, que foi 100% aprovado. Será que Jó foi 100% aprovado? Jó era um homem 100% aprovado. Porque Deus falou com o próprio diabo: vixe o meu servo Jó, e Jó agradava o coração de Deus. Mas aí o diabo falou assim: não, é só tocar no corpo dele que você vai ver, é só tocar no que ele tem, que ele era um homem muito rico. Aí Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó. Mesmo assim, Jó não murmurou e não pecou. Aí o diabo voltou diante de Deus, e aí Deus falou: viu meu servo Jó, tirou tudo dele e ele não murmurou, ele perseverou. Toca nele, é só tocar no corpo dele, você vai ver se ele não vai murmurar. Aí Deus deu permissão que o diabo tocasse no corpo de Jó e pediu para que ele poupasse apenas a sua vida. E aí Jó, a coisa ficou estreita para Jó. Ficou muito ruim para Jó. E a coisa ficou tão ruim para Jó, a ponto da sua esposa dizer para ele assim: amaldiçoa a este Deus e morre. Mas mesmo com a palavra da sua esposa, ele não amaldiçoou. Mas houve um momento que Jó gaguejou. E você vai ver lá no capítulo 3, versículos 1, 2 e 3, momentos quando Jó apresentou a sua queixa a Deus, que ele caiu em si, que ele viu como ele estava, qual era o seu estado, né? E ele disse assim, versículo 1 do capítulo 3, depois disso passou Jó a falar, e amaldiçoou o seu dia natalício, o dia do seu nascimento. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido o homem. Pegou pesado, né, Jó? Ele falou assim: amaldiçoou o seu dia, né? Maldito o dia em que eu nasci, diz outra tradução. Mais à frente, no versículo 11 do mesmo capítulo, olha só o que Jó falou: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolhesse, houve um colo, né, que me acolhesse, e por que peitos para que eu mamasse? Por que a sua mãe teve peitos para que ele pudesse se amamentar? Versículo 13: porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Tem muita gente que fala assim: por que eu nasci? Por que no dia que eu nasci eu não morri? Por que quando eu estava no ventre da minha mãe, a minha mãe não me abortou? Por que quando eu estava no ventre da minha mãe eu não tive um treco lá e eu não morri? Por que na hora do parto eu não morri? E algumas pessoas amaldiçoam o dia que elas nasceram. Irmãos, a vida é um privilégio de Deus. A nossa vida é um privilégio, é um dom de Deus, é algo tremendo e maravilhoso. Então, é um erro quando as pessoas dizem por que eu nasci e por que eu não morri. É o que aconteceu com Jó. Ele estava sofrendo muito, mas muito mesmo. E ele não suportou a dor, não suportou o mau cheiro, não suportou a angústia. E ele se queixou terrivelmente de Deus. Meus irmãos, eu sei que existem momentos na nossa vida em que nós somos tentados a falar aquilo que nós nunca deveríamos falar, aquilo que nós nunca deveríamos ter dito. Nós tentamos tirar satisfação com Deus, meu irmão. E aí a gente fala: Deus, não é possível. Por que isso? Por que o Senhor faz às vezes assim? Por que o Senhor não fez assado? Por que o Senhor mandou ir por aqui em vez de ir por ali? Por que o Senhor fez dessa maneira e não fez daquela outra maneira? Como se nós soubéssemos de alguma coisa. Por mais sábio que seja o ser humano, meus irmãos, nós não sabemos de nada. Entendeu, Eduardo? Nós não sabemos de nada. Nós não sabemos nem o que é melhor para nós. É como uma criança. Está aí o Gael, né? O nosso caçulinho. Daqui uns dias o nosso Noah vai estar aí nos colos. Aí mais uns dias o Gael vai estar andando para lá e por cá. E o Noah no colo. Mas daqui uns dias o Noah também já vai estar correndo para lá e para cá.
aí esperando o próximo bebê. Amém? Vamos profetizar? Amém? Glória a Deus. Queridos, a criança não sabe o que é melhor para ela, mas ela acha que ela sabe. Não é isso, pastor Gabriel? Ela acha que ela sabe. E aí ela quer fazer uma coisa e na verdade não vai fazer bem para ela. Então, nós não sabemos de nada. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Mas Deus sabe, entendeu, Bárbara? Deus sabe. E aí, o que a Bíblia diz? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entendeu, sabe? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos entender isso, Cidinho. Saber que Deus, Ele está no controle de tudo. Que não existe absolutamente nada que foge ao controle de Deus. Eu estava vendo, lá no elevador do nosso prédio, tem aquele, não sei como é que chama, esse anúncio e tal. E aí falou que descobriram, não sei o que era, não sei se era um buraco, alguma coisa assim, alguma coisa cósmica, que é acho que 100 bilhões de vezes superior ao Sol. Imagine vocês. O Sol é algo assim tremendo, sobrenatural, né? É algo assim, né? E aí, tem uma coisa que é 100 bilhões de vezes maior que o Sol. E Deus, Ele toma conta de tudo isso. E Deus dá ordem. E foi Deus quem fez, irmãos. Foi Deus quem fez isso, Samar. Foi Deus quem cuidou, Ele tem tudo isso. Irmãos, Deus, Ele sabe o nome de todas as estrelas. Quando Deus chamou Abraão e disse para ele, que faria dele uma grande nação, Ele falou assim: olha para o céu e conta as estrelas, se é que eu sabe, se é que pode. Aí tem outro texto, acho que é em Jó, né, que diz que Ele chama todas as estrelas pelo seu nome. Você já tentou contar as estrelas? Já tentou, irmã Maria, contar as estrelas, né? Aí a senhora falou: vou fixar bem aqui, vou contar. Aí tem os supersticiosos que dizem que você não pode apontar a estrela, que dá meio no dedo, né? Não é isso? Já ouviu falar isso? Aí, vou tentar contar, fixar esse ponto aqui. 1, 2, 3, já confundiu. Né? Tantas estrelas que tem, mas Deus cristiano, Ele conhece todas elas, e chama todas pelo seu nome. Irmãos, por isso que nós precisamos estar atentos. Aqui Davi diz, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E no Salmo 19, versículo 14, 16, Salmo 19, 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, que o que sai da nossa boca, que as palavras que saem da nossa boca agradam o coração de Deus. Amém? Então, quando nós nós nos queixamos de Deus, nós estamos entristecendo o coração de Deus. Entendeu, Manuel? Não é isso mesmo? Quando a gente se queixa, né? E aí quando a criança se queixa da mamãe, quando a criança se queixa do papai, e aí está na escola e se queixa da professora, não é isso, Estevam? Isso também não está agradando o coração de Deus, porque nós estamos queixando de uma autoridade, não é isso, Pedrão? Então a gente tem que estar atento, né? Então, na verdade, o Davi falou isso, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Tem uma música que a gente canta, e muitas vezes nós cantamos assim com ênfase, né? Com alegria. Nosso Deus é soberano, não é isso? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, né? Ele reina antes da fundação do mundo. E a gente canta, a gente fala: a terra nasce informe e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu, né? E a gente canta. Mas na hora da gente falar e pensar e meditar sobre a soberania de Deus, sabe o que acontece, Deus adora? A gente fala. A gente se esquece de que Deus é Deus soberano. E Paulo, falando sobre a soberania de Deus, lá no livro de Romanos, no capítulo 9,
nos versículos 19 e 21, ele diz assim, aqui Paulo está falando sobre a soberania de Deus, ok? Presta atenção, versículo 19, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais existiu à sua vontade? Versículo 20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Está vendo? Quem somos nós? Entendeu, Bruno? Quem é você? Quem sou eu, Patrícia? Para discutir com Deus? Quem somos nós, Alexandre? Nós não somos nada, aliás, nós somos menos do que nada. Entendeu, Kevin? Menos do que nada. E aí, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Verso 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para no mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Meus irmãos, mesmo diante da nossa ignorância e nossas queixas, quando a gente fica questionando a Deus, mas Ele diz, quem és tu? Quem é você, pastor Ciro, para discutir com Deus? Não é porque eu sou pastor que eu vou discutir com Deus. Não, Rodrigo, quem é você, Rodrigo, para discutir com Deus? Irmãos, quem somos nós para discutir com Deus? Mas sabe um detalhe interessante? Deus nos ama, meus irmãos, nos ama assim de forma extraordinária, entendeu, Wilfred? Ele nos ama de maneira tremenda, irmão Fernando, e a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira, não é isso? Então, mesmo diante das nossas queixas, Amanda, Deus olha para nós, Deus nos escuta e Ele ainda se dispõe a nos responder. Às vezes a gente fala tanta bobagem, fala tanta besteira, mas Deus nos responde. Entendeu, Efraim? Deus nos responde. E olha lá no livro de Jó, capítulo 40, voltando aqui em Jó, os nossos dois personagens dessa manhã são Jó e Abacuque. Voltamos em Jó. Aí no capítulo 40, versículo 1 até o versículo 5, olha só o que Deus fez com Jó. Versículo 1. Disse mais o Senhor a Jó, acaso quem usa de cesuras contenderá com Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responde. Eu me lembro que na minha época de escola tinha uma atividade que era chamada arguição. E o terror dos alunos era a arguição oral. Quem já passou por arguição oral? Né? Quando o professor te chamava lá na frente de toda a turma, ele te perguntava sobre a matéria. E aí, você não podia consultar, não podia olhar, né? Fazer nada e você tinha que responder. Era uma maneira de demonstrar que você sabia a matéria. E aí, aqui Deus disse para Jó, quem assim argue a Deus, quem responde? Como é que nós vamos arguir a Deus? Quem somos nós, Renato, para arguir a Deus? Entendeu, Renatinho? Quem somos nós? E aí, Jó respondeu, versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, aqui Jó já começou a reconhecer, vou usar um termo, já começou a afinar. Sou indigno, que te responderia eu? Põe uma mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. E olha, em seguida, no restante deste capítulo 40, depois você confere, e em todo o capítulo 41, Deus dá uma lavada em Jó. Deus mostra para Jó quem ele é. Deus mostra a Jó qual que é o seu poder. Deus fala com Jó a respeito das obras das suas mãos. Jó não teve saída. E Deus teve paciência. Quando a gente fala da paciência de Jó, mas Deus é longano, é passivo, Deus é paciente. E Ele, na sua paciência, Ele investiu tempo na vida de Jó. E valeu a pena, sabe por quê? Jó 42, né? Depois de ouvir tudo isso, coube a Jó se render diante de Deus. Jó 42, né? Versículo 1. Aí Jó finalmente ele já responde a Deus, mas ele responde assim com o coração mais calmo, mais tranquilo. Ele diz assim, a Bíblia diz, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 3. Quem é aquele, como disseste,
que sem conhecimento encobre do conselho. E aqui ele faz o meia-culpa. Na verdade, falei do que não entendia. Lembra do Cirão lá no barbeiro, dando palpite errado no trabalho dele, né? E quantas vezes a gente dá palpite errado na obra do Senhor, né? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E aqui então, ele sabe que ele pode perguntar. Ao invés de contender com Deus, ele deveria perguntar e receberia o ensino. No versículo 5 ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E no versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ah, meus irmãos, depois desse episódio, quando Jó reconheceu as bobagens que ele falava, as besteiras, as queixas, quando ele viu que ele havia falhado, né, ele se arrependeu. E sabe o que aconteceu com Jó? Deus mudou a sua sorte no momento em que ele estava orando pelos seus amigos. Deus fez algo extraordinário na vida de Jó. E deu a Jó algo tremendo, que nem Jó imaginava. Deu a Jó o dobro de tudo que ele tinha antes. O dobro, já pensou? Ele tinha perdido tudo. Aí Deus deu a ele o dobro do que ele tinha. E deu a mesma quantidade de filhos que ele tinha. Era o dobro também, porque os 10 filhos que tinham ido, né? Ele deu mais 10 filhos. Entendeu? Então assim, gente, foi algo tremendo. E para finalizar, já cheguei no final dessa nossa administração, vamos voltar lá para Abacuque, com quem nós começamos, né? Depois que Abacuque ouviu, você pode ler no decorrer do livro de Abacuque, as respostas de Deus para ele, né? E depois dele ver, dele achar, reclamar que Deus estava vendo injustiça, a maldade do povo na terra, e que Deus não fazia nada. Aí depois que ele se conscientizou, né, do que quem era Deus, o que Deus estava fazendo, o tempo de Deus, versículo 12, do último capítulo, né, de Abacuque, aí ele diz o seguinte, capítulo 3, né, não, capítulo 4, né, versículo 12, 4, isso mesmo, 4, 12, 3, né, 3, 12, aí ele disse assim: ainda que a figueira não floresça, não, 17, desculpa, versículo 17, né? Aí Abacuque também se rendeu diante de Deus, e aí ele falou assim: não, de fato. E olha que oração maravilhosa que Abacuque fez, Joyce. Olha que coisa tremenda que Deus fez. Ele falou assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ou seja, ainda que não tenha fruto na figueira, nem na vide, não tenha a azeitona, né, que é o produto da oliveira, os plantos dos campos não produzam trigo, arroz, cereais, né? Não tenha ovelhas no aprisco, nos currais não tem gado, não tem carne, não tem leite, né? Aí ele diz: ainda que tudo isso aconteça, versículo 18 ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque se rendeu ao Senhor, entendeu, Patrícia? Ele se rendeu, e ele finaliza dizendo assim: o Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar altaneiramente. Final da história de Jó e de Abacuque é o mesmo. Eles perceberam que Deus tinha razão em tudo que estava fazendo ou deixando de fazer. Entenderam que o tempo de Deus não é o nosso tempo, que o jeito de Deus não é o nosso jeito. E aí, eu quero fazer algumas perguntas para você e para mim, e para isso eu peço que vocês coloquem em pé. Primeira pergunta: você tem se queixado de Deus?
Cubra sua cabeça e feche seus olhos. Você tem se queixado? E pense nessas perguntas que eu estou fazendo e responda para você. O Espírito Santo está vendo, né, as suas respostas. Você tem se queixado de Deus? Você tem falado tanto a ponto de se tornar um murmurador que não reconhece os feitos do Senhor? Qual tem sido a sua razão de viver? Você está vivendo para o seu deleite? Está vivendo para a sua satisfação pessoal? Ou está vivendo para agradar o coração de Deus? Meus queridos, quando nós aprendemos a andar de acordo com a soberana vontade de Deus, e a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Entendeu, Cristo? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando nós aprendemos isso, quando nós nos dispomos a aceitar e entender que tudo o que Ele faz, a gente aprende que Ele tem um propósito. E tomamos posse do que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, e a Bíblia diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo, meus irmãos, não é algumas coisas, não é mais ou menos. Deus não faz pelas metades. A Bíblia diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. De olhos fechados, sua cabeça curvada, você possa parar agora para pensar como é que você tem agido diante de Deus, diante das suas frustrações. Como que você tem feito? Será que você tem se queixado de Deus? Você tem sido um murmurador? Esse é o momento que o Espírito Santo fala contigo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus eu clamo para que o Senhor, pelo Espírito Santo, possa nesta hora trazer ao coração de cada pessoa que me assiste e que me ouve, os irmãos aqui nessa manhã, e que tu possas nos mostrar quais têm sido as nossas queixas. E quando nós nos queixamos diante de Ti, nós estamos errados, porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que Tu nos ajude, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos guarde, para que nós possamos sempre nos apresentar diante de Ti com palavras que sejam gratas, sejam agradáveis ao coração do Senhor. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, livra-nos de murmurar contra Ti, que nós possamos entender que o Senhor está em todo o tempo no controle de todas as coisas. Receba, portanto, Deus, a nossa gratidão. Nós oramos